eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não desvia o coração do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Jó, capítulo 32, versículo 21. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem. Porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Louvor, honras, glórias e adoração ao único que é digno, o Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra reavive o teu primeiro amor pelo Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Bajular é um verbo transitivo direto na língua portuguesa, utilizado no sentido de se praticar a adulação ou o lisonjeio com o propósito de conquistar algo em troca, alguma vantagem ou recompensa. O ato de bajular é normalmente caracterizado pelo exagero na apresentação de presentes, elogios ou carinhos. O bajulador, a pessoa que pratica o ato de bajular, também é conhecido pelas seguintes denominações: adulador, adulão, capacho, lambedor, lisonjeador, pelego, servil, além de outros termos ou expressões de fundamentação popularista não recomendável. O bajulador ou adulador é normalmente tido como um aproveitador e oportunista, além de hipócrita, porque se utiliza de falsos sentimentos para conquistar os seus objetivos. O que explica porque o termo bajulador tem sentido pejorativo. Etimologicamente, essa palavra se originou do latim bajulo, bajulatum ou bajulare, que significa levar nos braços ou levar às costas, no sentido de carregar alguém. O ato de bajular ou adular não tem uma conotação positiva, porque é um sinal de incompetência, tanto de quem o pratica quanto de quem o recebe. Do que pratica o bajulador, porque fica evidente que se tivesse condições de sobressair e conseguir alcançar os seus objetivos através da própria inteligência, eficácia, sabedoria e competência, dificilmente se dedicaria a essa prática. E do que recebe a adulação,
o bajulado porque gosta de ser exaltado acima do que merece e adota valores equivocados para a avaliação das pessoas. Mas não podemos confundir a bajulação com o ato de presentear ou agradar uma pessoa por amor, por amizade, com pureza de coração, ou com sinceridade lhe dirigir palavras de elogio, desde que sendo sempre na medida adequada, sem qualquer tipo de excesso ou exagero. A Bíblia, meus irmãos, condena todo tipo de bajulação, já que bajulação significa idolatria, porque na prática corresponde a tirar o foco do Senhor Jesus, o nosso grande e poderoso Deus, o Criador e Redentor, e colocar em uma pessoa humana. Significa também confiar mais no homem do que em Deus. A adulação é um ato, meus amados, que indica que o bajulador está honrando e dando glórias ao homem, no lugar de honrar a Deus, e que o bajulado está recebendo a glória que pertence ao Senhor, porque somente Ele, o nosso Senhor Jesus, é digno de honras e glórias. E a palavra lisonjear, que é sinônimo de bajular, aparece explícita nas Escrituras. Curiosamente, poucas congregações se dedicam a pregar ou mesmo a tocar nesse assunto que é bíblico. Para ser mais preciso, meus amados, eu não me lembro, não me recordo de haver visto alguém pregando a esse respeito. O que revela, meus amados, uma triste realidade de que a adulação anda em alta entre o povo de Deus. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Meus amados, é repulsivo ver alguém na prática da bajulação. Eu já fui diretor de empresas durante muitos anos, e até sócio de empresas. Mas jamais aceitei esse tipo de procedimento e até hoje não consigo conviver passivamente nem com a bajulação, nem com os bajuladores. No âmbito profissional, a pessoa precisa se provar pela competência, porque esse é o valor que deve ser considerado profissionalmente. O adulador, normalmente, não tem vida muito longa dentro de qualquer instituição. Já no âmbito social, os valores deveriam ser a honestidade e sinceridade. Mas o fato é, meus amados, que a bajulação existe. E existe também dentro da Igreja do Senhor. E isso, meus irmãos, não é coisa dos tempos atuais. A Bíblia contém registro de pessoas que gostavam de ser bajuladas, pessoas que bajulavam e pessoas que não aceitavam praticar a bajulação ou ter que mentir para agradar alguém.
Vejamos o trecho do segundo livro de Crônicas, meus amados, protagonizado por Acabe, rei de Israel, Jeosafá, rei de Judá, e Micaías, profeta do Senhor, onde podemos identificar claramente a existência dos três personagens: o bajulador, o bajulado e o que rejeita de forma determinada a bajulação. Segunda de Crônicas 18:1. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio-o, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Meus amados, nesse primeiro trecho, vemos os dois reis, Jeosafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, que haviam se tornado parentes, consultando aos seus profetas e conselheiros, 400 homens, para deliberar ir ou não à guerra contra Ramote de Gileade, na Síria. E os conselheiros, assim como os profetas dos reis, eram unânimes em proclamar a vitória e recomendar a ida de ambos os reinos àquela guerra. Mas Jeosafá, que era um rei fiel e temente ao Senhor, mesmo manifestando apoio a Acabe, sugeriu e insistiu para que consultassem algum profeta de Deus a aquele respeito. Foi quando mandaram chamar Micaías. Fechamos o trecho seguinte. Segunda de Crônicas 18:12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo:
Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Notem, meus irmãos, que a prática da bajulação estava incorporada na cultura daqueles povos. Tanto que o próprio mensageiro, que foi chamar Micaías, lhe recomendava que, a exemplo dos demais profetas e conselheiros, também ele profetizasse coisas positivas para o rei. Meus amados, tanto o mensageiro como os próprios reis tinham plena consciência da bajulação, tanto que aceitaram chamar a Micaías numa demonstração de que não estavam conformados com as palavras dos seus 400 homens. Mas note ainda que o mensageiro estava tentando persuadir Micaías a mentir também para agradar aos reis. Mas o profeta de Deus afirmou que se limitaria às palavras ditas pelo Senhor, ou seja, Micaías não aceitou praticar a bajulação. Mas observe ainda, meus amados, que quando perguntado pelo rei, Micaías respondeu, como todos os profetas, recomendando a ida à guerra. Mas notem que certamente ele o fez com ar de ironia, porque foi imediatamente repreendido pelo rei de Israel e intimado a falar a verdade. E aí ele falou toda a verdade revelada por Deus, em oposição a todos os bajuladores que mentiam para agradar ao rei. Agora note o detalhe, meus amados. Jeosafá, mesmo sendo temente a Deus, se revoltou contra a verdade revelada pelo profeta. Porque não era uma visão positiva. O que demonstrou que ele também era adepto da bajulação. É como nos dias de hoje. Temos pessoas que amam a Deus, mas que amam também um pouco de bajulação, ou muita bajulação. Vejamos o trecho seguinte. 2 de Crônicas 18, 18. Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade?
Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Meus amados, notem, nesse último trecho, como o profeta de Deus revela que o Senhor permitiu um espírito de mentira que atuasse na boca de cada um dos profetas do rei para persuadi-lo a ir à guerra para ser derrotado e morto. Sim, meus irmãos, isso era parte do plano de Deus para fazer justiça contra Acabe, um rei ímpio. Mas diante da revelação da verdade, meus amados, o profeta foi agredido e preso, o que confirma que aquele povo não estava interessado na verdade, mas sim na bajulação. É importante destacar desse trecho, meus amados, que existe um espírito de mentira nas bocas dos bajuladores. E isso é algo muito sério. E é algo que precisa da atenção do povo de Deus. É possível, meu amado irmão, minha amada irmã, que você estivesse pensando, como fazem muitos irmãos, que bajulação é coisa da Igreja Romana, pela forma como os católicos idolatram e tratam os seus santos, e em particular o Papa. Se curvam diante dele como se ele fosse um Deus. Beijam a sua mão como se fosse uma mão poderosa. Muito embora eu desconheça qualquer milagre realizado pelas mãos de qualquer um dos papas. E beijam até o pé do Papa. E eles, de bom grado, aceitam esse tratamento. Eu diria até mais. Eles gostam de ser bajulados. Se sentem importantes. Eu jamais vi qualquer papa rejeitar a bajulação ou a idolatria. E isso já é algo pertinente à cultura deles. Meus irmãos, como acabamos de ver, a bajulação existia e certamente ainda existe dentro do povo de Israel. Mas o fato é que onde há interesses, há sempre alguém
para bajular e outro alguém para receber a bajulação. E é triste, meus irmãos, constatar essa realidade também dentro da igreja evangélica, a despeito de todo o conteúdo bíblico contrário a isso. No trecho inicial que apresentamos do livro de Jó, capítulo 32, vemos a Jó, um homem fiel e temente ao Senhor e que se desviava do mal, revelando a sua oração para que ele não venha a fazer acepção de pessoas e nem use de palavras lisonjeiras para com o homem. E ele fez ainda, meus irmãos, uma revelação preocupante. Ele diz: porque em breve me levaria o meu Criador. O que ele está dizendo, meus amados, na verdade, é que Deus não aceita a bajulação e pode abreviar o tempo de vida dos bajuladores e dos bajulados. Salmo 11, 4. O Senhor está no seu templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. 1 de Pedro 3, 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Meus irmãos, vejamos alguns personagens bíblicos que se insurgiram com firmeza contra qualquer tipo de adulação e não aceitaram receber a honra que pertence somente a Deus. O rei Davi, em seu Salmo 12, manifesta o seu desespero e pede socorro ao Senhor contra os homens que falam com falsidade e lisonja, os bajuladores, e declara que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e toda língua soberba, e que o próprio Deus sairá em socorro dos pobres e oprimidos, a quem eles tentam enganar com bajulação. Salmo 12, 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Meus irmãos, já no Salmo 78, Davi registra o castigo de Deus sobre o povo de Israel quando haviam se afastado dele
e mentiam para o Senhor e o lisonjeavam, porque o seu coração não era reto para com Deus, e nem se mantiveram fiéis na aliança firmada com o Senhor. Onde aprendemos que a bajulação revela um coração que não é reto para com o nosso Senhor. Salmo 78, 31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel, com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiram os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Meus amados, o rei Salomão, filho de Davi, apresenta no livro de Provérbios a sua sabedoria contra os lisonjeadores e declara que a falsidade da língua demonstra a existência de ódio, ao invés de amor. E que a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios 28, 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 26, 27. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Meus irmãos, Pedro, conhecido por haver negado a Jesus, foi o mesmo que caminhou com o Senhor sobre as águas, mas que ao sentir temor por causa do vento e das ondas, começou a afundar e foi salvo pela mão do Senhor. Mas ocorre, meus irmãos, que Jesus salvou a Pedro muito mais do que naquele afogamento. Porque Pedro foi transformado pelo Senhor em um verdadeiro homem de Deus, uma pessoa de fé, o líder da igreja primitiva e um homem com um histórico de realização de vários milagres. Pedro era uma pessoa com personalidade forte, um homem determinado. E quando chegou a Cesareia, e Cornélio, indo a recebê-lo, se prostrou diante dele, ele imediatamente repreendeu aquele ato de idolatria e bajulação. Ele não aceitou receber a glória que não lhe pertencia mais a Deus, declarando que ele também era homem e não aceitava ser tratado como Deus. Atos 10, 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem.
O apóstolo Paulo, meus amados, um antigo perseguidor dos judeus, mas convertido à graça de Jesus pela mão do Senhor, também se insurgiu contra a bajulação. E na sua carta ao povo da Galácia, ele fez uma revelação muito grave de que os que buscam agradar aos homens não podem ser servos de Cristo. Gálatas 1:10. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Já na sua primeira carta aos Colossenses, meus amados, Paulo declara que falava revelando o novo tratado da graça, não para agradar aos homens, mas a Deus. E nunca usou de palavras lisonjeiras, porque não buscava a glória dos homens, mas a glória de Deus. 1 de Tessalonicenses 2:4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Agora, na sua carta aos Romanos, meus amados, Paulo revela que os que militam contra a graça de Jesus não servem ao Senhor, mas aos seus ventres, porque usam de palavras suaves de lisonja, que é bajulação, para enganar aos irmãos mais simples. E ele declara ainda que essas pessoas, meus amados, estão sendo conduzidas por Satanás, a quem o Senhor esmagará debaixo dos nossos pés. Romanos 16:17. E rogo-vos, irmãos, que luteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus irmãos, Jesus sempre rejeitou a bajulação. E ele era Deus, meus irmãos, e, portanto, digno de todo louvor, honras, glórias e adoração. Mas ocorre, meus irmãos, que ele também era homem. E, portanto, na condição humana, ele não aceitou receber qualquer vestígio de bajulação. Jesus, meus amados, é o nosso maior exemplo, porque foi para isso que ele veio a este mundo, para nos resgatar e nos demonstrar
a forma correta de viver. No livro de João está registrado que ele não recebia a glória de homens e que os que nele não criam eram justamente os que viviam de bajulação, buscando a glória do outro. João 5:41. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais? Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Meus amados, no livro de Lucas, temos o registro de que Jesus rejeitou receber a glória de uma mulher dentre a multidão, mas a transferiu para os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ao contrário do que pensavam os judeus, o Senhor demonstrou com a sua afirmação que a obediência ao Senhor é mais importante do que o seu lugar em uma árvore genealógica. Lucas 11:27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Meus irmãos, no livro de Marcos, o autor nos demonstra como Jesus, ao receber um elogio hipócrita, respondeu: Por que me tentais? O que aprendemos desse trecho é que a falsidade, a hipocrisia e a bajulação são formas de tentar a Deus. E desse modo, descumprir outro conteúdo das Escrituras que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Marcos 12:13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a vejam. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se nele. Mateus 4:7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, ainda no livro de Mateus, temos uma passagem em que Jesus, quando foi chamado de bom, e ele, que era Deus e era bom, mais uma vez, na condição de homem, rejeitou o tratamento, ele declarou que há somente
único bom, que é Deus. Mateus 19, 16. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, o apóstolo Judas, não os Iscariotes, mas o irmão de Jesus, comenta sobre pessoas que admiram os outros por causa do interesse, o que é bajulação. E declara que esses são os que causam divisões, que usam de sensualidade, ou seja, carnalidade, porque não tem o Espírito de Deus. Judas 1, 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Meus amados, agora, com relação a Deus, não há bajulação. E sabe por quê? Porque tudo que possamos falar de bom do nosso Deus, saído do nosso coração, é devido e ainda é pouco. O Senhor recebe a nossa adoração sincera, de coração, tanto que Ele declara que está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, no livro de Lucas, vemos a Jesus num dos últimos dias da sua vida terrestre, na sua entrada triunfal em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão dos seus discípulos. Mas por que Jesus recebeu aquela aclamação depois de haver rejeitado tantas outras? Meus irmãos, Jesus recebeu aquela honra, primeiro, porque era sincera, desprovida de hipocrisia, e depois porque, como o Espírito já estava pronto para o sacrifício, ele já estava mais no Espírito do que na carne. Em outras palavras, meus irmãos, naquele momento, ele já era mais Deus do que homem. Lucas 19, 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus
em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo, ele disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão glórias a Deus. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, o livro de Apocalipse também revela a Jesus, o Cordeiro, sendo aclamado nos céus, em glória, por milhões e milhares de milhares. Por toda criatura do céu, da terra, debaixo da terra e do mar, louvando e adorando ao único digno de receber honra, glória e ações de graça. Apocalipse 5, 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Louvado seja o Senhor. Meus amados, em tudo e por tudo o que vimos até aqui, fica claro que não é negócio usar de lisonjas e bajulação. Ou seja, falsidades. Porque significa se insurgir contra Deus. Está na hora, meus amados, da Igreja de Cristo ser reavivada. De trocar alguns valores carnais por valores espirituais. O amor pelas coisas do mundo, meus irmãos, pelo amor pelas coisas de Deus. Deixar a vida material e adotar a vida espiritual. Porque todos sabemos, meus irmãos, pelos sinais que temos visto diariamente, que o dia do Senhor está próximo, muito próximo. É natural, meus irmãos, que o nosso Deus, que é perfeito, que é santo e justo, não admita lisonjas e bajulação. É compreensível que Ele não aceite que engrandeçamos demasiadamente a alguém, quando deveríamos enaltecer somente a Ele. Durante todo o tempo.
Está bem, meus irmãos, que o nosso Deus, em quem não há mentira, não aceite a falsidade dos elogios interesseiros das bajulações? Meus irmãos, se vocês ainda não perceberam, saibam que bajulação é pecado. E todos os que dedicam a essa prática, todos que se dedicam a essa prática, meus irmãos, têm contas a acertar com o Senhor. Então, se ao invés de débito, nós desejamos ter crédito com o Senhor, como nos convém, é imprescindível que revisemos já, agora mesmo, os nossos padrões e valores. Se você caiu no engano da prática da bajulação, meu amado irmão, minha amada irmã, saiba que o Senhor está esperando por uma mudança da tua parte. O nosso Deus é bom, é misericordioso e Ele ama a todos os que abandonam as práticas pecaminosas. Na verdade, meus irmãos, há festa nos céus por cada pecador que se arrepende. Tomemos a decisão adequada, meus amados irmãos, e promovamos, todos juntos, agora, um imenso banquete nos céus. Louvado e exaltado seja o Senhor, apenas Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então, você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pureza de coração, meus irmãos. Na sinceridade das palavras, dando honras apenas àquele que é digno de honras. Senhor, mais uma vez te louvo e te agradeço, porque consegui completar mais essa mensagem, Senhor. A despeito dessa rinite alérgica que está conspirando contra a minha garganta. Mas eu recebo a cura, no nome de Jesus. Cura total, no nome de Jesus. Amém.